Muito bem. 7h38. Se você assistiu o debate ontem, quer falar do seu candidato, manda mensagem para a gente. E agora o nosso assunto tem sido motivo de muita controvérsia entre moradores de condomínio. A gente vai conversar com a Patrícia Pinheiro. A Patrícia, ela é advogada, ela é especialista nesse assunto que a gente vai conversar agora. E vamos saber o seguinte: o que existe, na verdade, né? O que existe de lei, de regra, em relação à manutenção de pets em condomínios? A Patrícia é especialista em condomínios e assessora jurídica de síndicos, condomínios e também administradores. Bom dia, Patrícia. Cíntia, prazer estar aqui com vocês falando sobre condomínios e animais, tá? Obrigada Prazer é pelo nosso. convite. Primeiro, eu queria saber o seguinte: ter pet em condomínio quase sempre é motivo de controvérsia ou não? Quase sempre é motivo de controvérsia, porque tem-se uma cultura de que animais em condomínio é algo proibido, que você não pode andar com animais nos elevadores, que você não pode criar animais de grande porte, né? Cães e gatos, principalmente cães de grande porte. Então, existem muitas controvérsias nesse sentido. Que ao longo do tempo, pelo fato de um pet, de um cão ou de um gato ser quase que um membro da família, já poder até ter registro em cartório do seu próprio nome, né? Então, mudou-se a cultura sobre animais. Os animais, eles têm uma relação com seus tutores de extrema importância na vida social, na vida psicológica de crianças, de adultos. Isso é algo que a gente não pode desprezar hoje mais na nossa sociedade. E os condomínios tiveram que se adaptar. Eu diria que os condomínios aqui de Teresina, por exemplo, que foram construídos há 20, 30 anos atrás, boa parte deles, eu diria 90%, tem convenções de condomínio que dizem expressamente: é proibido animal em condomínio, é proibido criar cães e gatos dentro dos seus apartamentos, e isso vem se mudando de fato com o tempo, porque para você mudar essa regra de uma convenção, tem um quórum específico de 2/3. Ninguém vai conseguir esse quórum facilmente em um condomínio. Mas a sociedade, ela mudando a sua cultura, as pessoas vão se adaptando. Hoje, os tutores, né, que são as pessoas que têm animais em condomínio, têm inúmeras responsabilidades com o animal e com os vizinhos. Nós temos aqui em Teresina inúmeras leis municipais aprovadas, nós temos um código sanitário que fala, inclusive, dos maus tratos aos animais. Né? Então, quando você assume a responsabilidade de ter um animal, de ter um cão ou um gato e criá-lo dentro de um apartamento, que é uma área muito limitada para aquele animal, você tem que respeitar o seu vizinho e você tem que respeitar os direitos do animal, que não são poucos também, tá? Claro. E, bom, acho que você falou tudo quando você disse. É também uma questão de bom senso, né, Patrícia? Essa Tem relação. muito do bom senso, tem muito do bom senso, porque existem situações aqui em Teresina de condomínios, de apartamentos pequenos, que não chegam a 80 metros quadrados, e a pessoa cria 8 gatos. Particularmente, ela tem o direito de ter esses animais? Tem. Mas eu acredito que aí faltou bom senso, porque a pessoa, quando quer criar 8 gatos dentro de um apartamento de menos de 80 metros quadrados, tem que fazer uma adaptação para esse espaço. E quando você não faz essa adaptação, você está prejudicando a própria saúde do animal e a saúde dos teus vizinhos. O hall fica insuportável, porque naturalmente o odor não é dos mais agradáveis, porque a higienização ela se torna até mais difícil. Nós temos condomínios, como condomínio de casas, que as pessoas têm animais, cães principalmente, lindos, de raças lindas, mas de volume e de porte grande. Quando você sai de dentro da casa para passear nas áreas comuns do condomínio, qual é o cuidado que você, morador, tem que ter? Ter uma guia e ter aquela preocupação de fazer a coleta das necessidades do teu animal. Ele, normalmente, ele vai produzir fezes. Normalmente, ele pode se espantar até com a criança. Então, você tem que ter o cuidado de ter aquela guia para controlar o animal, para que ele não venha a simplesmente assustar uma criança, ou que ele não venha até a derrubar um idoso, porque isso pode causar um transtorno imenso dentro de um condomínio e até danos.
Porque digamos que você está com o seu cão circulando nas áreas comuns do condomínio e ele, até por uma brincadeira, assusta um idoso e esse idoso vem a cair. Então, você tem que prever situações dessa natureza e munir-se de condições para que isso não aconteça. O que a gente percebe, o conflito, o estresse que dá quando você desce para a área comum sem essa preocupação, e aí sim, o teu cão circula livremente pela área comum, atrapalhando o dia a dia de quem não gosta de animal. Porque existem sim selagens. E também devem ser respeitadas essas pessoas, né, Patrícia? Por mais que eu não entenda, por exemplo, eu tenho 2 animais, mas essas pessoas têm o mesmo direito de não gostar que eu tenho de gostar e de cuidar, né? Até onde eu sei, você é apaixonada por cães, não é isso? Sou, muito. E assim, as pessoas têm que respeitar o teu amor pelo animal, o fato de você ter e cuidar desses animais, tanto é que já existem leis que te obrigam. Sabe qual é o grande detalhe dessas leis? É que a penalidade é bem baixinha. Nós temos multas aqui em Teresina que não chegam nem a R$200 por abandono e maus tratos dos animais dentro dos condomínios. Então, isso não causa nenhum terror em termos financeiros, né? Mas o que a gente precisa mesmo é ter esse bom senso, trabalhar a conscientização dos animais, da criação, né? Da guarda, da alimentação desses animais. Eu tenho um condomínio que a gente presta assessoria jurídica, onde o cão vive diariamente solto, perambulando pelas áreas comuns. Isso configura o abandono, isso configura os maus tratos. E o fato disso ser algo corriqueiro poderá até levar o condômino, o morador, à condição de um morador antissocial, porque ele não tem zelo pelo animal, ele não cuida do animal e ele prejudica o sossego dos moradores. E aí, quando você prejudica o sossego dos moradores, você está se tornando uma pessoa antissocial para viver em condomínio. E a justiça pode afastar você desse convívio. É possível hoje na legislação. Então, assim, pelo que eu entendi, me explica se é isso mesmo. Não existe nenhuma legislação que proíba, mas as convenções, as assembleias que existem anteriormente, né, a esse direito, elas se sobressaem a essa lei. É isso? E é preciso derrubar essa decisão anterior para que você possa criar esse animal. É mais ou menos assim? Seria o inverso, Cíntia, porque o que acontece? Nós temos convenções antigas, retrógradas, que não tem valor jurídico nenhum quando eu tenho uma lei federal que se sobrepõe. Então, se eu tenho uma lei federal que diz, Cíntia, você pode criar animais dentro do seu condomínio, não tem convenção que diga o contrário. Mas a minha convenção diz, mas o síndico não pode aplicar a norma dessa convenção, porque ela fere direitos que já estão garantidos em leis federais. Então, ele deve abster-se de usar dessas leis, dessas convenções e fazer uso da lei, fazer uso das normas federais que autorizam a criação de animais em condomínios, porque envolvem até princípios, né, direitos mais constitucionais, garantias maiores do que uma simples regra de convenção que foi elaborada, me perdoe a sinceridade, por construtores e engenheiros há anos atrás, que não tinham essa visão social que a gente tem hoje. Entendi. Tá certo, Patrícia. Agradeço aqui as suas dicas. Eu até quero aproveitar para convidar você depois para a gente tratar de um assunto que eu acho que é muito interessante, que devem ter sido os conflitos durante a pandemia, né? Aqueles condôminos que tiveram a doença, o preconceito. Eu acho que daria uma boa entrevista. A gente pode agendar, vou pedir aí para a nossa produtora conversar com você. Diga, Peixe está relacionado, os aquários estão relacionados com os pets? Os peixes não saem de casa, né? Não, a regra geral são cães e gatos. O fato de você ter um aquário dentro de casa, dentro da normalidade, não tem nenhuma regra que te proíba, não, Efraim, nenhuma, tá? No caso da intervenção dos condomínios, é para as áreas comuns, para aquele tipo de circulação. Eu pensei que
os peixinhos já tinham entrado na lista dos pets, porque lá está no debate dos Estados Unidos sobre eutanásia em relação a eles. Tá bom, em frente. A discussão ela vai mais para as cobras, porque as cobras elas podem sair do seu apartamento e circular até as áreas comuns e causar um verdadeiro pânico dentro do condomínio. Já tem essa discussão aqui em Teresina? Já existe essa discussão aqui em Teresina? Existe a nível de São Paulo. Uma cobra apareceu dentro de um apartamento de uma pessoa dentro do guarda-roupa. E foi uma surpresa, porque a cobra era criada por um morador dentro de um apartamento e fugiu. E foi encontrada em outro apartamento dentro do guarda-roupa. Aí foi uma confusão. Aí, de novo, a gente volta com aquele velho e bom senso. Né? Porque também é difícil, né? Criar uma cobra dentro de casa e deixar e alguma possibilidade que ela possa fugir. Aí também, gente, por favor, né? Menos. Obrigada, querida. Só uma ressalva, gente. Dia 30 de outubro agora acaba a vigência da lei federal que foi aprovada na pandemia, que autoriza os condomínios fazerem assembleias virtuais. Então, é um momento ímpar para os condomínios, que é como se a gente voltasse ao passado, a partir do dia 1º de novembro, tá? Entendi. Tá bom, então. Fica agendado para a gente falar na próxima semana sobre as regras que os condomínios tiveram que colocar, né? Como, por exemplo, fechamento de piscinas, de áreas de passeios. Eu imagino que isso deve ter dado algum tipo de problema e dificuldade de convencimento em alguns casos. Obrigada pela presença. Bom dia. Eu te agradeço. Bom, agora a gente vai para o intervalo comercial, mas não sem antes